E hoje a gente vai falar sobre gravar vídeos. Esse que é o assunto que eu considero o mais importante para quem quer entrar aí nesse mundinho da criação de conteúdo. E eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em começar a gravar. Eu já tive essa dificuldade, eu já atendi muitos clientes que também tinham essa dificuldade em gravar vídeos. Então hoje eu quero te ajudar a destravar isso de uma vez por todas e para isso eu vou compartilhar o que eu aprendi ao longo aí de quase 8 anos criando conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Eu sou o Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Então, para a gente começar essa conversa aqui, eu preciso falar com você sobre visão. A forma como você enxerga as coisas hoje impacta diretamente na forma como você vai lidar com elas. E isso vale para tudo, não só para gravação de vídeo. Então a primeira pergunta que eu vou responder aqui é o porquê você trava. E eu separei aqui aquelas que eu considero as principais respostas para essa pergunta. E a primeira delas é a crítica, tanto a crítica externa quanto a crítica interna. E eu vou explicar isso aqui. Primeiro, vamos começar pela crítica externa. Você tá lá e você vê alguém gravando vídeos, gravando seu conteúdo, você pensa, nossa, cara, que bobeira, que perda de tempo. Nossa, para que ficar falando alguma coisa na frente da câmera? Ninguém vai ver, ninguém liga para isso. Nossa, que ridículo. Você critica aquela pessoa por tá gravando. E aí o que acontece é que, em contrapartida, no momento em que você cogitar gravar algum vídeo, aquela mesma voz que criticou aquela pessoa, ela vai te criticar. Você vai falar algo tipo assim: o que? Eu gravar vídeo? Não, que bobeira. Eu não vou perder meu tempo gravando vídeo. Isso aqui não vai servir para ninguém, ninguém vai perder tempo me vendo gravar. Para que eu vou gravar? Eu vou passar vergonha, isso é ridículo. A sua crítica que foi feita para o outro, agora ela recai sobre você e você vai se bloquear, você não vai se permitir gravar um vídeo e aí você simplesmente não grava. E aqui vem o que eu falei sobre a visão. Nesse caso, a sua visão estava distorcida por achar que aquilo era uma bobeira. E aí, quando você tenta fazer isso, a sua visão vai continuar distorcida e você vai achar que é uma bobeira. Então, beleza. Agora, vamos pensar também do lado positivo, né? A gente falou aqui já um exemplo ruim. Você pode olhar para uma pessoa que grava vídeos e aí você vê, você falar, cara, essa pessoa é muito boa para gravar, ele tem desenvoltura, fala bem, sabe se expressar, tem um vocabulário legal, sabe expor as ideias, é uma pessoa que é muito boa nisso. Nossa, essa pessoa parece que já nasceu sabendo gravar vídeos. E aí o que está acontecendo aqui? Sem você perceber, você está colocando essa pessoa lá em cima. Você está elevando o nível de exigência para gravar vídeo. E aí o que acontece quando você vai tentar gravar? Você vai lembrar daquela pessoa e você vai falar, nossa, aquela pessoa grava tão bem, eu não chego nem perto disso. Eu não tenho coragem de gravar. Eu não consigo fazer igual aquela pessoa faz, eu não consigo ter a desenvoltura que aquela pessoa tem. Eu não consigo me expressar daquele jeito, então, se eu não consigo fazer desse jeito, é melhor que eu nem faça. Você colocou a régua lá em cima, num nível que hoje você não consegue alcançar, e aí você acabou também se bloqueando por causa disso, falando, bom, só grava vídeo quem sabe falar muito bem, quem sabe se expressar muito bem, e eu não sei, então é melhor que eu não faça. Beleza. Agora, vamos pensar também as críticas que a gente tem a respeito de nós mesmos e que só a gente sabe. Por exemplo, vou dar o principal exemplo aqui, aparência. Você se olha, você abre a câmera, sei lá, do seu celular, ou você está aí no seu dia a dia, você fala, ah, eu tenho esse defeito aqui, meu nariz é isso, minha orelha é aquilo, meu cabelo é não sei o quê, meu rosto é não sei o quê.
a minha voz é estranha. Você fica colocando todos esses defeitinhos e vai um defeitinho em cima do outro, que é coisa que às vezes só você enxerga. O pessoal que convive com você às vezes nunca nem notou, a ponto de que se você não falasse aquilo, essas pessoas elas nem sequer iam reparar naquilo. Só que a gente se vê o tempo inteiro, a gente olha no espelho, a gente olha numa câmera, a gente abre o celular, a gente está se vendo o tempo inteiro. É meio que como se a gente já tivesse enjoado da nossa aparência. Não é bem essa palavra certa, mas eu já vi tudo que eu tinha para ver em mim. E aí, como eu já vi tudo isso, eu começo a procurar coisinha. Nossa, a minha barba ela cresce mais desse lado do que desse. Ah, o meu nariz é não sei o quê. Ah, o meu olho não sei o quê. Você começa a procurar essas bobeirinhas, você começa a procurar pelo em ovo. Cara, não faça isso. Se você faz isso, é normal, todo mundo faz, eu faço isso. Você vai ter que aprender, e isso é difícil, foi uma coisa difícil para mim, mas você vai ter que aprender a, tipo, virar a chavinha aí de desligar. Desliga isso por um tempo. Fala, ó, cara, ninguém tá reparando nisso, só eu tô vendo. Então, esquece, é coisa da minha cabeça. Fala isso. Na hora que você for gravar, você começar a pegar defeito, você fala, não, cara, deixa isso pra lá, isso aqui é coisa da minha cabeça. E aí, relacionado com essa crítica, a gente tem também o medo de errar, o medo de não dar certo, de parecer inexperiente, de parecer ruim naquilo, né? Foi o que eu falei naquele exemplo de colocar a régua lá em cima. Você achar que para gravar você tem que ser muito bom, muito desenvolto, falar bem e tudo mais. Só que aí isso te deixa com esse medo. E aí você fala, cara, eu não sei falar ainda, então se eu for falar, eu vou travar, eu vou parecer que eu não sei falar direito, eu vou parecer que eu sou. Eu vou me parecer estranho, eu não quero passar essa vergonha. Esse medo te bloqueia. E não é legal isso. Pensa o seguinte, eu vou voltar nesse tema mais lá no final do vídeo, mas pensa o seguinte, todo mundo que começou a gravar o primeiro vídeo, os primeiros vídeos ali, foram vídeos ruins. Cada um à sua maneira. Essas pessoas, elas não começaram lá de cima, elas começaram aqui e foram melhorando. É óbvio, algumas pessoas, elas têm um talento melhor para comunicação do que outras. Algumas pessoas são mais expressivas, são melhores comunicadoras por natureza, elas nasceram assim. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não é, não consiga também. Beleza, a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Outra resposta ao porquê você trava também é a falta de familiaridade. E aqui eu falo a falta de familiaridade com a câmera, a falta de familiaridade com o roteiro, falta de familiaridade de se ver do lado de fora. Isso aqui talvez seja que cause mais estranhamento. A gente se vê falando, a gente ouvir a nossa voz do lado de fora. A nossa voz ela soa diferente do que a gente ouve falando, do que a gente ouvir ela numa gravação. É diferente, isso causa estranhamento. E também a falta de familiaridade com esse universo aqui do audiovisual. Então, muitas vezes você trava porque você vai pensar, bom, eu não sei mexer numa câmera, eu não sei mexer no microfone, eu não sei como que grava, eu não sei como que passa o arquivo da câmera para o computador, eu não sei como que edita um vídeo, eu nunca editei um vídeo, eu nunca mexi com nada disso. Essa falta de familiaridade, ela acaba te bloqueando pelo mesmo motivo. Você vai falar, bom, eu nunca mexi, eu não sei como que faz, então deixa quieto, não vou perder meu tempo com isso, não vou me estressar tentando fazer isso, ou não vou nem tentar porque não é para mim. Essa falta de familiaridade é algo que é completamente superável. Basta começar a fazer. É claro, vai ter aquele choque no começo, né? A gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, é travado, é meio difícil, a gente não entende muito bem como que funciona a coisa ali, o que que dá certo, o que que não dá certo, como que mexe numa câmera, como que passa um vídeo para o computador, tudo isso.
Essa falta de familiaridade a gente supera mexendo com a coisa, não tem outro caminho. Então, se você nunca gravou, grava, liga a câmera do seu celular, aperta ali para gravar e começa a gravar. Se você não tem esse costume de se ouvir falando, de se ver falando, grava um vídeo só para você, dá o play e assiste. Você não vai publicar isso em lugar nenhum, só para você ir exercitando isso, né? Se isso aqui já está te trazendo alguma ideia aí, alguma visão que você ainda não tinha, já clica aqui para se inscrever, já deixa um gostei aí também. Isso vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas que também precisam dele. E vamos continuar. A próxima coisa que a gente vai falar aqui é com relação aos benefícios da gente gravar. E sim, eu preciso falar sobre isso porque gravar vai te trazer muita coisa boa. Pode parecer que não, pode parecer que é bobeira eu ficar aqui falando diante da câmera. Cara, tenha certeza, isso aqui vai mudar muita coisa na sua vida a hora que você começar. E aí, eu separei aqui algumas coisas para a gente falar sobre esses benefícios. Os primeiros são mais óbvios, mas depois a gente tem alguns aí que não são tão óbvios. Então, o primeiro deles é que gravar te ajuda a se expressar melhor. E aqui eu estou falando realmente da habilidade de oratória. Você vai aprender a falar melhor, você vai começar naturalmente identificar limitações que você tem. Às vezes você vai ver ali erros, vícios de linguagem, coisas que você consegue ir lapidando, você vai ver pontos de melhoria na sua fala. Tudo isso vai te ajudar a se expressar melhor, a se tornar uma pessoa mais comunicativa. Você vai conseguir ter uma postura melhor na hora de falar. E o próximo benefício, que eu também considero muito legal, é que gravar torna você uma pessoa mais inteligente. Pois é, uma coisa que eu percebi é que quando você começa a gravar já por um certo tempo, vai chegar um momento que você vai se sentir meio que sem repertório, você vai sentir que você já falou de tudo. Já falei sobre esse assunto, sobre aquele assunto, já trouxe um monte de ideia aqui e parece que o baú ali de ideias ele foi esvaziando e agora você já está começando a ver o fundo dele e já não tem mais muitas ideias para compartilhar. Nessa hora é a hora onde você vai ver que não dá para ficar só com aquilo que você tem na cabeça, você vai precisar buscar mais. E é onde você vai começar a buscar estudar coisas novas, onde você vai buscar, às vezes, leituras. Eu gosto muito da leitura, eu acho que, para mim, é o melhor, a melhor fonte é a leitura. Você vai começar a buscar fontes novas de conteúdo. Sei lá, você vai assistir uma palestra, você vai comprar livros, você vai começar a ouvir pessoas falando sobre aquilo. Enfim, você vai sentir essa necessidade, isso vai ser natural, de buscar mais conhecimento. E ao buscar esse conhecimento para compartilhar, automaticamente você vai começar a se tornar mais inteligente. Outra coisa que eu acho muito legal na gravação de vídeo, que é um benefício que esse já não é tão óbvio assim, mas você começa a treinar o pensamento rápido. Você consegue encadear as ideias ali muito mais rápido, você não fica mais pensando para falar. Se você pegar os seus primeiros vídeos, se você já está gravando aí há algum tempinho, ou se você vai começar, você vai fazer esse experimento. Você vai comparar o vídeo 1 seu com o vídeo 10, ou com o vídeo 20, não sei. Mas você vai perceber que nos primeiros vídeos você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de colocar as ideias ali em linha. Então você vai falar uma frase, aí você vai dar aquela paradinha para pensar, você vai ficar tipo, Isso é normal, acontece, a gente tem esse, eu diria, esse delay, né, de pensar e trazer o pensamento para a fala. A gente tem isso, mas conforme eu vou praticando, começa a ser uma ligação direta. Então, a palavra vem e eu já falo. Isso é muito legal porque a gente começa a ter um raciocínio mais rápido. Eu penso, eu já falo, eu não fico muito tempo procurando qual palavra que é, como que eu vou fazer essa frase. Tudo isso faz com que a gente se torne também, como primeiro benefício,
uma pessoa que sabe se expressar melhor. Então isso é muito legal. E aqui tem mais um benefício que eu também acho muito interessante, e aqui é onde eu vejo que o jogo ele começa realmente a virar, que é quando você ganha aquele olhar de criador. Você não vê mais os assuntos como coisas comuns do dia a dia. A sua criatividade ela parece que fica mais aguçada. Então você está ali numa conversa, às vezes, alguém joga ali algum assunto, aquele assunto você não só ouve mais e conversa ali, ou você ri, ou continua a conversa e acabou. Aquilo fica. É como se você pensasse, nossa, cara, isso aqui me deu uma ideia muito boa, eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto. E aí você vai lá, anota isso em algum lugar, ou você fica com essa ideia, ou às vezes, dependendo ali do momento, você já chega, já faz algum conteúdo sobre aquilo. É uma mudança muito legal, porque você vai começar a ver ângulos diferentes de uma coisa, às vezes, ali que era simples. E eu quero até fazer um vídeo futuramente sobre isso, mas é algo que é muito interessante. Você ouviu uma coisa ali, aquilo já te acende uma ideia nova. Você ouviu sobre um tema, um assunto que é do seu interesse, a sua curiosidade já vai naquilo ali, você já pensa, cara, eu posso falar isso, 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 isso. Você começa a abrir um leque muito maior de opções para você gravar. Então, conforme você grava, você se torna mais criativo, você consegue ter essa visão mais criativa. E acredite, isso vai fazer muita diferença para você ao longo do tempo. Não é o tipo de benefício que você vai ver agora. Se eu estou gravando meu primeiro vídeo, eu não vou ver esse benefício agora. Eu vou ver daqui talvez um mês, 2 meses ou um pouquinho mais até gravando, porque eu já vou ter pegado essa dinâmica de gravar, de criar conteúdo, de criar um roteiro, e eu vou começar a desenvolver essa habilidade. É algo que vai levar um certo tempo, mas sim, isso vai acontecer. Aí beleza, a gente já entendeu o que faz travar, a gente já entendeu alguns benefícios aqui bem legais sobre gravar vídeo. Agora vamos entender então na prática o que dá para a gente fazer para destravar essa habilidade aí, para você começar a gravar os seus vídeos aí, quem sabe hoje ainda, dependendo do horário que você estiver assistindo. Então bora lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui como um treinamento para você destravar essa habilidade vai parecer até meio loucura se alguém me ver fazendo isso, não tô louco, eu tô aqui praticando, treinando, que é você falar sozinho. Porque se você for ver, na prática, quando você está gravando um vídeo, você está falando sozinho. Tem a câmera aqui na minha frente, é óbvio, e do outro lado da câmera vão ter pessoas assistindo, mas nesse momento aqui, eu estou falando sozinho de frente para um objeto aqui que está me filmando. Então, é legal a gente treinar isso, porque você vai treinar você falar, você vai treinar você construir frases, você vai treinar falar enquanto segue um roteiro, você vai se familiarizar com o assunto, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, meu roteiro está bem aqui do lado, por isso que eu estou olhando aqui, mas a gente começar a falar sozinho, você vai praticar a sua fala. Então você vai praticar ali as frases, a forma como você quer expor aquela ideia, e aqui entra o que eu falei do pensamento rápido, né? A gente pensa, e aí eu já treino como que eu vou falar aquilo, como que eu vou começar a expor as minhas ideias. Você não precisa falar em voz alta, você pode falar baixinho. Quem te vê de fora vai achar que você está meio doido aí das ideias falando sozinho, mas não, você está praticando. É uma habilidade, e a habilidade ela precisa ser treinada. Não tem como eu parar na frente da câmera e falar desenroladamente aqui se eu não tiver praticado isso em algum momento. Vai demorar para eu fazer. Então eu preciso praticar. Tá ali no seu dia a dia, tá ali às vezes trabalhando, tá com uma ideia na cabeça, alguma coisa ali, vai falando. O pensamento vai vindo, você vai falando. É como se você estivesse numa conversa com outra pessoa. Coloca isso, tipo, vou conversar sozinho agora. E aí você começa a trocar a maior ideia sobre aquele assunto.
É que não tem ninguém me vendo, cara. Se alguém me ver, você achar que eu sou louco, mas eu faço isso quase que o dia inteiro. Mas beleza, vamos lá. A outra coisa é você se acostumar com a câmera. E sim, isso é algo que a gente precisa fazer. Porque a câmera é um objeto estranho, eu não estou diante de uma pessoa. E aqui é algo que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de gravar, elas têm domínio sobre o assunto. Se você senta com essa pessoa para conversar, ela vai falar sobre aquilo com você por horas. Ela vai te mostrar ali coisas que você nem imaginava que existia. Só que na hora que essa pessoa senta na frente da câmera, ela trava. E não é à toa. Isso aqui é um objeto estranho, é um negócio que a gente não está acostumado a ficar vendo. Então, quando eu olho para isso, eu dou aquela travada, eu fico, nossa, e agora? O que é isso? O que eu falo? A gente já tem aquela ansiedade de olhar para isso aqui. Então a gente precisa se acostumar a olhar para a câmera. E como que eu vou me acostumar? Gravando. Eu vou pôr a câmera na minha frente, eu vou ligar ela e eu vou começar a gravar. Você não precisa postar se você não quiser, se você não estiver fazendo ainda valendo, vamos falar assim. Grava aí alguns vídeos para você se acostumar a ver a câmera na sua frente, até mesmo para posicionar a câmera num ângulo legal, para você descobrir como que fica legal uma iluminação, enfim, pratica. Depois, a gente tem aqui que é você se acostumar a se ouvir, que é algo que eu acho que é muito importante também, porque a nossa voz ela soa diferente de eu aqui me ouvindo falar e eu ouvindo a minha voz gravada em algum lugar. Tem a diferença, eu já falei disso aqui, mas a gente precisa aprender aliás, a gente precisa se acostumar com isso, né? Ou acostumar com a minha voz. E aí, para fazer tudo isso, foi o que eu falei, grave o seu primeiro vídeo. Você vai precisar gravar o seu primeiro vídeo. Só que aqui agora eu já estou falando gravar um vídeo valendo, não é mais gravar o vídeo de teste. Você vai gravar um conteúdo, você vai postar esse conteúdo. Simples assim. Ah, mas eu não sei, eu tô meio seguro. Cara, eu falo isso para vários clientes. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, se você estiver gravando um conteúdo, sei lá, para TikTok, Instagram, o que for. Você vai lá, você vai começar a gravar, tal, beleza. Gravou. Se você tiver que escrever uma legenda, escreva a sua legenda. Você vai clicar, compartilhar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai jogar seu celular lá do outro lado da sala, joga num lugar que não quebra. Mas você vai posta e já joga seu celular lá no canto, lá na cama, no sofá e deixa lá. Depois de uns 5 minutos você volta e aí você vê, porque aí já vai estar feito. Você não vai voltar atrás e falar, ah não vou postar não. Você só grava, clica em compartilhar e já era, deixa o negócio lá. Depois você volta para ver. Pronto. É o meu tratamento de choque para quem nunca gravou nenhum vídeo. Faz isso, eu tenho certeza que você vai falar, cara, você vai dar até risada. Mas beleza. Depois, tem uma outra coisa aqui que eu considero importante que tem a ver com a visão, né, que eu falei, que é aquela questão dos defeitos. A maioria dos seus defeitos só você está vendo. Isso aqui é muito sério. Às vezes a gente está se olhando, a gente está vendo um monte de defeito aqui e a gente acha que as pessoas estão vendo. A maioria das pessoas nem sequer vai notar. Se você não falar, ninguém vai notar. Quer ver uma coisa? Eu vou expor uma coisa aqui agora. Isso aqui me incomoda, mas as pessoas nem percebem agora, você vai começar a perceber. Aqui eu tenho uma falhazinha aqui, ó. Às vezes eu olho aqui na minha sobrancelha, eu fico tentando fazer isso aqui antes de arrumar, mas não tem o que fazer, é uma falha. Cara, se eu for ficar preocupando com isso, eu não vou gravar. Então eu falo, cara, eu não tô nem aí, mano, ninguém tá vendo. Agora vocês estão vendo. Mas enfim, é esse tipo de detalhe. Às vezes a gente tá reparando numa bobeira, numa coisa que é mínima, que ninguém tá dando a menor atenção, que se você não falar, elas nunca vão perceber. Então, esquece isso, pensa o seguinte, cara, é coisa minha, é só eu que tô vendo isso, as pessoas não vão nem perceber. E aí, aqui para o final, eu deixei uma parte que eu considero assim um pouco mais avançada, eu diria, mas que é algo que vale a pena você praticar também, é algo que é muito prático,
que é a questão da familiaridade com os assuntos que você vai falar. Isso aqui a gente vai juntar um pouquinho daquela técnica do falar sozinho com aquela técnica do estudar sobre novos assuntos, e a gente vai juntar as duas coisas. Por quê? Quando você vai falar sobre um assunto pela primeira vez, você não tem familiaridade com aquilo. E eu não estou falando uma familiaridade em questão de técnica, de conhecimento. Não, eu estou falando a familiaridade em falar sobre. Talvez você não tenha falado sobre aquilo daquela forma. Você já pode ter conversado, às vezes, com um cliente, às vezes com um paciente, às vezes com uma pessoa que chegou para você trazendo aquela dúvida. Mas você nunca expôs isso, às vezes, de uma forma didática. E aí, na hora que você vai expor isso, você acaba se enrolando. Às vezes você acaba tropeçando em algumas coisas, como se você estivesse querendo correr muito rápido e acaba tropeçando no próprio pé. Isso acontece. Então, a gente se familiarizar em expor aquele assunto dessa forma é importante. Como que eu faço isso? Se eu estou trazendo um assunto novo, o que eu faço, né? Antes de eu falar sobre aquele assunto, eu pratico aquele assunto ali na minha cabeça por alguns dias. Às vezes, se for um assunto que é tranquilo, eu vou praticar um dia antes. Se é algo que é um pouco mais complexo, eu vou estudar primeiro. Depois que eu estudar, que eu estiver entendendo aquilo, eu vou começar a praticar, e aí eu vou começar a tentar falar sobre aqueles assuntos, mas eu nunca vou trazer logo de cara uma coisa que eu acabei de ver, que eu ainda estou tentando entender, para falar. Eu não vou fazer isso, eu vou falar sobre coisas que eu já vivenciei, coisas que eu já validei, que eu sei que é aquilo, né? Que eu já tive a experiência, que eu já pesquisei, enfim. Mas na hora de gravar aquele vídeo, se é um assunto que eu nunca gravei sobre ele, antes de gravar sobre ele eu pratico, eu fico ali. Às vezes, alguns minutos ali do dia, eu falo um pouquinho daquilo, eu fico imaginando o roteiro que eu posso falar, como que eu posso trazer aquilo, o que é importante, o que é irrelevante, enfim, eu vou falando sobre aquilo para eu pegar familiaridade. Que aí na hora que eu parar aqui na frente da câmera, colocar o meu roteiro aqui para falar, vai ser uma coisa muito mais fluida. Eu não vou ficar preso, eu não vou ficar tropeçando, eu não vou ficar querendo toda hora mudar o roteiro, tipo, eu falei isso aqui, não, peraí, eu acho que não é isso não. Deixa eu voltar, deixa eu mudar. E aí você fica querendo editar algo que seria só para você chegar, gravar e tá pronto. Então, isso aqui é algo que faz a diferença. Essa história de que, eu só vou chegar e falar, só se for uma coisa que é muito natural para você, algo que, tipo, você tá aí vivendo isso dia a dia, é algo que é super básico, você vai chegar, você vai abrir a câmera e você vai falar. Mas a maioria dos assuntos, principalmente aqueles que vão ser um pouquinho mais complexos, aqueles que exigem um nível um pouquinho maior ali de raciocínio, você vai precisar se familiarizar com ele antes de gravar sobre aquilo. E aí, para a gente finalizar aqui, eu coloquei duas coisas que eu considero também bastante importantes, que são o seguinte, aqui eu estou falando de mentalidade. A primeira é que para você gravar o seu 100º vídeo, você vai precisar gravar o primeiro. E o primeiro vídeo ele não vai ser tão legal quanto o vídeo de número 100. E não tem problema nenhum nisso, grave mesmo não sendo bom. Grave sabendo que não vai ser bom, a verdade é essa. Porque é assim que funciona. Eu vou ver se eu acho aqui no meu computador, mas se eu achar, eu vou colocar no final desse vídeo aqui, na verdade eu vou colocar aqui do lado, um trechinho do primeiro vídeo que eu gravei no Instagram, se eu tiver salvo ele aqui no meu computador ainda. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, beleza? Eu sou o Glauber e hoje eu tô aqui para te ensinar como criar uma estratégia de marketing. Eu falava baixo, eu falava para dentro, eu tava travado, mas eu gravei. Hoje eu tô aqui gravando no YouTube, uma coisa que naquela época, se eu imaginasse, eu falar, cara, eu gravar vídeo pro YouTube, tá doido, nunca que eu vou fazer isso. Eu mal gravo um vídeo aqui no Instagram. Tempo, prática. Eu gravei o primeiro, já devo ter gravado mais de 100, não estou contando, parei de contar faz tempo. Mas enfim,
para você ficar bom no número 100, você tem que ter gravado aquele primeiro que ficou ruinzinho. E assim, guarde esse primeiro vídeo com carinho. Você fala, cara, eu comecei aqui, ó, ficou ruim, mas eu tive coragem, eu fui lá, gravei, eu falei, cara, eu era muito louco, mano, eu não ia ter coragem de fazer isso hoje. Mas eu fui lá, eu fiz, gravei, tá lá, ó. Se eu não tivesse gravado esse, eu não teria gravado os que eu gravo hoje. Beleza. E a outra coisa, né, que tem a ver com isso também é que você não tenha essa vergonha de começar, de ser o iniciante, de, cara, eu quero começar, mas eu ainda não sou bom. Não tem problema nisso. O problema é você deixar de começar, deixar de crescer, justamente porque você não quer parecer iniciante. Cara, eu diria que isso é até um certo nível de arrogância, você não querer se submeter ao processo de começar, de ser um iniciante. Você quer que as pessoas já te vejam como alguém que está lá em cima, que sabe fazer, que domina tudo. E aí, por não querer passar por esse período inicial, você nunca vai passar pelo período onde você já vai estar desenvolvido e fazendo um conteúdo muito top, gravando os vídeos aí no nível que você nem imaginaria que você seria capaz de gravar. Então, se esse vídeo te ajudou, clica aqui no gostei, se inscreve aqui no canal. 90% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos no canal. Então se inscreve aqui, eu vou deixar esse outro vídeo aqui do lado, ó. Clica aqui para assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!